gravar, né? Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui, né, finalizando a nossa primeira semana aí da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, com essa live. E o nosso convidado, como a gente já anunciou, é o Aguinaldo. Para quem não conhece, o Aguinaldo aí, ele é professor coordenador do núcleo pedagógico da área de tecnologia e inovação. Então, é o professor, assim, vamos dizer, o responsável pela nossa diretoria para essa disciplina, para auxiliar, né, o professor que cuida de toda essa área aí do componente novo, tá? E hoje a gente convidou, então, ele para falar um pouquinho sobre os aspectos aí da tecnologia na educação, como é que está sendo essa implementação, como, né, a pandemia se apropriou dessas novas ferramentas. Então, tudo isso, ele, como sendo um especialista da área, ele vai poder falar bem melhor para a gente e para nós fazermos esse encerramento de forma interativa também. Então, agradeço desde já, né, eu e a professora Ana Lívia, ao convite que vocês receberam, né, acataram, para participar com a gente e poder interagir aí, ter esses momentos de aprendizado, certo? E aí passo a palavra para a Ana Lívia, depois para o Aguinaldo. Bom, é isso mesmo que o professor Rodrigo falou. A gente fica muito contente de ver vocês que estão aqui participando, né? Como a gente sempre fala, a gente faz tudo isso para o aprendizado de vocês, né? A gente, se não fosse por vocês, a gente não teria esse incentivo de tentar proporcionar atividades diferentes, né? Porque a gente sabe que a gente fica em casa e tá tudo tão complicado. Mas, então, a gente fica muito feliz em poder proporcionar esses momentos de interação com vocês. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado das palestras. A gente tentou trazer assuntos legais, do nosso dia a dia, relacionando a sustentabilidade, a tecnologia assistiva, né? Como a gente falou no nosso primeiro dia, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou passar a palavra para o Aguinaldo. O Arnaldo quer falar alguma coisa, Arnaldo? Acho que caiu lá. Não, pessoal. Só agradeço aí o empenho, né? Agradeço a participação do Aguinaldo, se disponibilizando aí em participar dessa nova live, fazer uma instrução a mais para os nossos alunos. Agradeço imensamente a ideia de vocês, professores, que estão assim se redescobrindo, inovando cada vez mais. Então, só tenho a agradecer, Rodrigo, Ana, Érica, por essa nossa primeira semana, né, da tecnologia, inovação e de ciência, né? E vamos fechar com chave de ouro aí, com as palavras do Aguinaldo, que eu tenho certeza que vai trazer muita instrução a mais e conhecimento para todos os nossos alunos. Isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Tá. Agora sim. Boa tarde, gente, tudo bem? É bom falar com vocês aqui, né? Eu sou meio introvertido, mas vamos lá. Vamos tentar falar sobre tecnologia, algumas mudanças que ocorreram aí e alguns aspectos, algumas oportunidades que nós temos, né, nesse momento. Enfim, sempre tivemos, mas nesse momento talvez relevou a importância, né, dos aspectos de tecnologia educacional. Vocês estão me ouvindo bem? Eu falo um pouco baixo geralmente. Quer que eu falo mais alto? Como é que tá aí? Tá ótimo. Beleza, tá. Então eu vou compartilhar então a apresentaçãozinha, tá? Que vai ser o nosso guia aqui. Vou deixar em tela inteira mesmo. Ops, estou lá no final. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim. Tá, beleza. Se eu perguntar alguma coisa, eu não consigo ver agora a câmera de vocês. Tá bom, legal. tá bom. Beleza. Então, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, em formas muito, muito práticas, né, e rápidas. Espero... Quanto tempo eu tenho a partir de agora, por favor? Só para eu... O tempo que você precisar, uma meia hora, 40 meia hora. minutos. Tá bom, vou deixar 30 para me lembrar aqui que é. Tá bom. Não gosto de...
Então, em primeiro lugar, a questão do isolamento social, né, provocado pela pandemia do Covid-19. Teve alguns impactos relativos à tecnologia. Por quê? Imediatamente, assim que nós, por exemplo, fomos afetados por isso, óbvio, as escolas fecharam, os alunos não puderam, os professores não puderam ir para as escolas e foi urgente buscar alguma alternativa relacionada à tecnologia, né? Então, a tecnologia foi absolutamente essencial nesse momento, tá? E o que nós usamos foram tecnologias que já estavam no mercado, ou seja, novas, por isso eu coloquei novas entre aspas aí, tá? Mas novas para muitos professores que ou porque tinham resistência, ou tinham uma rejeição à tecnologia, ou porque não tinha oportunidade, enfim, várias razões aí, tá? Não conhecia algumas tecnologias bem básicas que começaram a ser utilizadas a partir do isolamento social, tá bom? Então, isso foi uma característica desse momento agora. Tá? Então, inicialmente não houve uma adoção de novas tecnologias avançadíssimas, não. Por exemplo, o que nós estamos usando aí nas escolas é o Google Classroom, o Google Sala de Aula, o Meet, esse que nós estamos conversando agora aqui, o Google Meet, o Teams, né, seja o pedagógico, seja o Teams para reunião, enfim, é assim que nós estamos fazendo. Formulários, em grande parte, quase todas as escolas usam formulários Google, tá? E então essas tecnologias já estavam disponíveis aí no mercado, tá? Todas elas. E claro, nós passamos para uma característica desse momento foi trabalho e aulas do ponto de vista à distância, né? Sempre à distância. Tivemos que entender como é que funciona isso, ou seja, todas as adaptações que foram feitas, né? Se certo, se errado, houve erros, houve acertos, né? Obviamente, alguns, por exemplo, tiveram que se reinventar, claro, a escola teve que se reinventar em questão de horas, dias mesmo, tá? Houve erros por parte do professor, houve por parte da escola, da diretoria, enfim, mas uma questão de aprendizado mesmo, isso é natural, tá bom? Para a adoção de certos aspectos tecnológicos aí. E houve também, começou a ocorrer essa questão de uso de soluções em nuvem, ou seja um Google Drive, um Mega, um OneDrive, assim, mesmo que você não conheça, você está usando nuvem, você está usando mais e-mail, por exemplo, né, que tudo são soluções em nuvem, que estão disponíveis. O próprio Google Classroom, né, o Meet também, todas são soluções em nuvem. É coisa que a gente nem sempre conversava, ou falava, ou usava no âmbito escolar, dentro da escola. Né? E, claro, esse aspecto aí foi talvez bem relevante, interessante. Porque dentro da escola, certamente, aqueles que tinham maior conhecimento, uma questão mais amigável, tinha um relacionamento mais amigável com tecnologia, certamente eles foram mais requisitados, tá? Foram mais questionados, perguntados, né? Seja para a direção, vice, eu estou falando bem de modo geral, não apenas da Escola Eduardo, né? Certamente os professores de tecnologia, né, e inovação aí dentro das escolas, eles foram bastante questionados nesse sentido. Ou seja, como é que eu, por exemplo, crio uma turma do Classroom, como eu associo isso, um novo aluno, como eu convido, como eu crio uma nova atividade, né? E assim vai. Então, esse aspecto aí foi que determinou que eu entendo que a tecnologia educacional ela teve uma maior importância, maior visibilidade, tá? Por quê? Maior visibilidade? Pela maior necessidade do momento. Basicamente isso. Isso mesmo em escolas que eventualmente tinha alguma resistência, tá? No âmbito interno ali dentro. Eles tiveram que fazer algumas mudanças de procedimentos. Uma coisa que aconteceu com a pandemia, com o isolamento social, foi isso aqui, aceleração de mudanças em curso. Aquilo que já estava em andamento, ele foi desdobrado e acelerado. Essa ideia, tem um metrô, né, em alta velocidade passando, da ideia disso mesmo, que aconteceu. Tá? Algumas coisas que nós adotamos agora, e até massificamos até do ponto de vista, né, de ação, que o professor fez, que o aluno está fazendo, elas já estavam aí no mercado, obviamente, estavam disponíveis para todos usarem, claro. E certamente elas seriam gradativamente, pouco a pouco, iam sendo adotadas pelas escolas.
né? Mas com a questão do isolamento social, as escolas tiveram que correr atrás, enfim, os alunos também, né, se adequar dentro da medida do possível, e essas mudanças foram bastante aceleradas, tá? Essas questões de tecnologia dentro das escolas. No âmbito das empresas, no âmbito institucional, né, das grandes corporações, mesma coisa. Seja escola pública, particular, eles tiveram que correr atrás, fazer, enfim, sistemas de comunicação com o aluno próprios, enfim, tiveram que tomar iniciativas que talvez durariam 5, 10 anos aí. Tá? Então, no âmbito tecnologia, de modo geral, global, houve um avanço considerável, tá? Para todos os aspectos. Todos os aspectos. Esse aspecto aqui também é importante, por quê? Porque a realidade aumentada e virtual, uma vez que você não tem acesso físico a elementos que estariam, por exemplo, em uma sala de aula física, né, local, significa que algumas escolas tiveram que se reinventar, né, como é a palavra bastante comum hoje em dia, e usar esses aspectos da realidade aumentada e virtual. A realidade aumentada seria, por exemplo, um exemplo claro é o Pokémon, por exemplo. Ele coloca um monstrinho, né, aqueles monstrinhos virtuais, no ambiente mesmo, ele lê o ambiente e coloca o ambiente ali, aquele monstrinho, eu não sei se é um monstrinho mesmo, o termo correto, e a pessoa joga a partir dele. Aquilo ali é uma realidade aumentada, tá? E também virtual, ou seja, por exemplo, quem fez aquelas visitas em museu, por exemplo, em cavernas, uma realidade virtual. Então eles vieram ajudar. Esse cara não, o Google Earth Security, o Google Art Cultura, que é um aplicativo da Google, ele é absolutamente extraordinário, muito bom. Compensa muito qualquer escola adotá-lo, porque ele tem hoje essa questão de realidade aumentada e virtual está muito estão pegando bem firme isso aí. Então, por exemplo, eu quero visitar o Museu do Louvre. Ok, para onde eu vou? Google Art Cultura, dentro de um dispositivo móvel, seja um Android, seja um iOS. Tá? E ele tem também alguns aspectos, por exemplo, antes ele era só voltado não, mas era um objetivo central principal do Google Art Cultura era sobretudo imagens, né, de museus. Aí depois ele foi avançando em relação, por exemplo, às visitas virtuais. Hoje, por exemplo, você tem lá a realidade virtual também, vinculada, por exemplo, a uma obra de arte, uma escultura, por exemplo, que você pode ver em 3D, mas muito interessante, projetada no espaço, no chão, por exemplo. Tá? Isso dá uma oportunidade para a escola, enfim, para o aluno, uma indicação do professor em relação ao aluno muito interessante. Tá? E, claro, o Google, esse aqui é o de exploração, né? Explorador, né? Exploration, Google. Esse aqui também é muito interessante, porque ele tem a questão de vários pontos interessantes do planeta. Você usa esses óculos aqui, VR, né, de realidade virtual, desculpe, e você consegue ver vários locais, pontos interessantes no mundo, tá? Professor de geografia adoraria isso aqui, um professor de arte, cultura, enfim, de vários aspectos, esse aqui seria muito interessante também. Tá? E claro, nós temos também de realidade virtual, o YouTube 360. Né? Tem canais, enfim, tem muitas publicações hoje feitas com aqueles dispositivos, né, de 360 graus. Isso aí houve uma ampliação de modo geral nas escolas. Tá? Esses são, então, de modo geral, algo que ainda está incipiente, ou seja, está no começo, não é nada ainda muito desenvolvido ainda, na verdade. Mas eu acho que futuramente, muito provavelmente, certamente isso vai ter um impacto muito grande na educação. Tá? E claro, por estarmos em isolamento social, quase tudo que nós fizemos nesse período de relevante, assim, de mais interessante, foi feito online. Tá? Como eu disse, mesmo aqueles aspectos em que nós estamos falando de modo geral, né? Claro, tem as exceções, que nós éramos refratários, resistentes, enfim, tivemos que, à força, começarmos a fazer. Né? Por exemplo, no ambiente do Estado de São Paulo, reuniões de trabalho
eram pouquíssimas, né, reuniões de trabalho vinculadas a usando o Meet, usando o Teams, por exemplo. Hoje você vê uma quantidade grande de reuniões, né, uma pletora, uma infinidade de reuniões acontecendo. Tá? Há vantagens e desvantagens, evidentemente, esses aspectos aí. Tá? As videoconferências, por exemplo, né, as videoconferências online, seja usando Teams, seja usando outros via StreamYard, né, YouTube, por exemplo, acontece muito. E, claro, essas experiências imersivas virtuais que a gente já falou lá atrás. Tá? Então, quase tudo hoje está sendo feito online. Isso no sistema, na questão, por exemplo, no comércio, enfim, no mercado, enfim, fora, nas outras atividades, nas grandes empresas, a questão do teletrabalho, por exemplo, foi reforçado. Algumas empresas sequer vão voltar, por exemplo, para o trabalho físico, entendeu? Outras vão adotar teletrabalho mais a presença física do funcionário, ou seja, num aspecto mais híbrido da atividade. Então, isso vai impactar o mundo, ou seja, essa pandemia vai ter um reflexo muito grande na economia, do modo como a gente vive, né? Certamente. Não apenas no impacto que nós tivemos nesse período que estamos tendo, né? Tá, vamos ver quais são os desafios e oportunidades que estão relacionados a esse período, tá? Estou passando bem rápido, eu quero focar em outros aspectos aqui. Esse aqui me parece o principal, ele é básico, ele é elementar, na medida em que, se eu preciso trabalhar com tecnologia educacional, necessariamente eu preciso de uma infraestrutura de rede, por exemplo, dentro de uma escola. A escola precisa de mais internet, ou seja, quanto mais internet, quanto maior a velocidade da internet de uma escola, melhor para a própria escola, né? Sem sombra de dúvida. Hoje, as escolas do estado de São Paulo ainda têm uma precariedade muito grande relacionada à velocidade, à banda da internet disponível efetivamente para as escolas, né? E isso é um desafio enorme para os governos que têm que investir pesadamente nesse sentido, tá? Também, óbvio, significa também maior quantidade de computadores. Aqui tem um desktop, né? Desktops e um notebook. Talvez o desktop já não é mais uma solução muito prática, ou seja, no sentido prático da palavra. Aqueles dispositivos móveis como Chromebook é uma tendência mundial, entendeu? E notebooks para usar dentro da escola, né? Porque você consegue manejar de um ambiente para o outro. Tem um ambiente específico, como o Acesso Escola, o programa Acesso Escola, aquele ambiente do laboratório de informática, já não é uma tendência mais. Isso foi uma tendência no começo aí da informatização, digamos, das escolas, desde o final da década de 90, né? 1997, com o ProInfo e demais programas do Estado, incluindo. Mas agora, necessariamente, com a questão, tudo que a gente já disse, a questão, inclusive, de tecnologias educacionais, mas também realidade aumentada e virtual, dispositivos móveis, eles são mais interessantes, incluindo, claro, o dispositivo móvel, o smartphone, tá? Incluindo o próprio aluno. Então, esse é um potencial muito grande que eu vejo ainda inexplorado, em grande parte porque ainda não tem essa questão da infraestrutura muito bem estabelecida, tá? Letramento digital, embora o letramento digital não seja necessariamente a tecnologia em si, mas ela é, por exemplo, a capacidade do indivíduo de entender o que ele está fazendo. Por exemplo, com um computador, com um smartphone, por exemplo. Vocês já viram pessoas, por exemplo, que têm forte dificuldade em hipótese, em algo bem simples, silenciar um aplicativo que dá uma notificação de som, por exemplo. Vocês conhecem alguém assim? Podem falar aí. Não? Vamos lá, pessoal. Interagir? Estão com vergonha. Então, o letramento tem a ver com aquilo que eu sei fazer em relação à minha capacidade técnica mesmo, entendeu? Como é que eu faço, por exemplo, para criar uma turma, né, no Classroom? Eu sou um aluno, mas como é que eu uso o Google Classroom aqui? Isso é uma capacidade, um letramento digital, tá? E isso, certamente, vocês aí na escola fizeram, né, com os alunos, enfim. E os próprios, vocês, né, de tecnologia, o professor de tecnologia, teve que se esforçar bastante, certamente. Isso aqui é uma questão bem controversa, mas assim, não há outra alternativa, ou seja, não tem mais jeito, ou seja, a tendência é que a educação à distância ela seja cada vez mais
utilizada. Tá? É óbvio que a educação presencial é absolutamente importante, muito importante, né? E ela vai sempre existir. Quando nós falávamos, aqueles que têm mais de 35, 40 anos, sobretudo, em educação à distância, você pensava geralmente em Instituto Universal Brasileiro, escolas associadas, e todo mundo já fazia uma brincadeira com o indivíduo, ou seja, você era quase humilhado por ter feito um curso à distância. Hoje, com a pandemia, por exemplo, houve uma explosão de cursos à distância, ou seja, reforçou a ideia de que dá e é necessário que nós nos eduquemos, nos aprendamos cada vez mais, usando a tecnologia disponível. Tá? Então, essa é uma tendência mundial, é na escola, mas também mundial. A questão do ensino híbrido também, que ele mescla questões, atividades fora e dentro da sala de aula, também é um aspecto que deve ser considerado. Tá? E também a questão, nós vamos falar depois, do acesso à internet, smartphones, dispositivos em geral. Esse dado aqui, ele é bem interessante, muito interessante. Isso aqui é do CETIC, né, que é um Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação, né, o CGI, Brasil. Um dos centros mais importantes em estudo nesse sentido. Né. Então, esse gráfico é dispositivo usado para uso da internet. Então, aqui nós temos telefone celular, televisão, que é esse aqui, o computador, 38%, e o total. Tá? Então, vejam bem, 95% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos usam smartphones. Tá? Ou têm smartphones, né? Com acesso à internet, claro. Um celular com acesso à internet. 38%, o acesso exclusivo para o computador é de 2%, ou seja, aqueles que usam um computador, seja esse de mesa, como eu estou usando agora aqui, e notebook, ou seja um notebook. Tá? Agora, e o acesso combinado por meio de computador e celular, ou seja, os dois, ele tem celular, smartphone, e computador, 37%. Então, nós podemos saber com esse gráfico que a maioria absoluta tem em sua mão, quase todos os adolescentes têm em sua mão um smartphone, certo? 95% dos adolescentes. Esse é um número muito, muito alto, virtualmente 100%. Observem agora essa tabela, né? Dispositivo usado na internet também. Olha lá, aqui é o percentual, classe social, a B, a C e a D e E. As classes sociais mais baixas, economicamente falando, D e E. As mais altas, A e B. Né? Deve ter estudado em sociologia, conversado um pouco sobre isso. Agora observem aqui, ó, a classe A e B. Uso do computador 1, apenas telefone celular 25, ambos 74%, 100%. Né? Observe agora a classe D e E. 73% usa apenas telefone celular, 20% usam celular e computador. Existe uma diferença gritante aqui, não é isso? Entre as classes mais altas e as classes mais baixas. Concordam? Por quê? A maior parte absoluta da classe D e E, os mais pobres, vamos falar, né, diretamente, eles somente têm celular para acesso à internet. E essa é a informação interessante. Tá? Isso no Brasil. É claro, cada escola precisa, nós recomendamos sempre que cada escola avalie esse potencial. Esta é informação de extrema importância para uma escola. Extrema importância. Ou seja, o meu aluno tem acesso a computador, smartphone? Sim ou não? Quem somente tem acesso ao smartphone? Quem somente tem acesso ao computador? E quem tem acesso a smartphone e computador? Tá? Porque, dependendo dessa resposta, eu tenho uma prática diferente com o meu aluno. Tá? Uma coisa é eu trabalhar, por exemplo, usando smartphone, outra é eu trabalhar usando um computador de mesa, e outra ainda é trabalhar usando um notebook, um Chromebook, por exemplo. São situações diferentes. Tá? E aqui o acesso à internet. Gente, tudo bem, está claro isso aqui? Nós vamos entrar no aspecto agora.
Sim, está bem claro, Claro. sim. Tá ótimo. Então, agora, o que nós podemos, dado as condições que nós temos, olha só, 9h54, fazer é usar isso aqui. O que nós já temos em termos tecnológicos na escola, entendeu? Já temos ali em termos de hardware, em termos de dispositivos, de computadores, notebooks, não importa, de rede, de internet, é isso que a gente tem que ver. Então, como é que eu uso o que eu tenho disponível na escola? Eu tenho redes wireless, por exemplo, na minha escola, como é que eu vou usar pedagogicamente? Isso deve ser discutido no âmbito entre professores e entre alunos também, entendeu? Há escolas, por exemplo, que providenciam wireless para os alunos e tem lá a política de uso, enfim, é uma discussão interessante. Isso tem que ser repensado. Eu acho, não estou falando da escola Eduardo Souza Porto, estou falando de âmbito geral, tá? Bem geral. Esse aspecto também é bem frágil, muito frágil entre nós. Entre nós quem? Professor, aluno, diretoria também de ensino, entendeu? Muito, mas muito frágil. Ah, Aguinaldo, mas eu faço colaborativamente. Por quê? Eu crio no Word, digito e mando para o meu aluno lá. Isso não é colaborativamente? Usando tecnologia, é uma forma bem básica de você trabalhar de forma colaborativa. Então, nós poderíamos usar, por exemplo, dentro do Google Drive, trabalhar compartilhamentos ali, que permite, por exemplo, que o aluno faça toda a atividade dele dentro do Google Drive, seja uma apresentação slide igual esse, um documento Google, seja um site do Google, enfim, de forma colaborativa, totalmente compartilhada, tá? E todos com acesso, com as permissões certinho. Isso é uma necessidade que eu vejo muito forte, eu sempre achei, é uma necessidade em todos os âmbitos profissionais, mas, sobretudo na educação, a questão do trabalho colaborativo ele é uma resistência que eu vejo muito intensa, muito forte. A gente ainda pensa que, entende que se eu fizer o trabalho, então logo vai ter o meu destaque, não sei, ou tem outros aspectos aí, né? Ou se eu fizer um trabalho em nuvem, eu vou perder, tá? Eu já vi muito dessas conversas, assim, desses aspectos. E pelo contrário, na verdade, um trabalho colaborativo, bem feito, bem organizado, ele tende a agilizar tudo, tá? Um trabalho colaborativo entre professor e aluno só tende a contribuir para o aluno, tá? Mas isso aqui, por exemplo, só a questão do trabalho colaborativo, ele já dá uma formaçãozinha, entendeu? Ela é bem... Tem muitos aspectos que a gente pode trabalhar aí, conversar sobre isso. Aqui, importante, uma cabeça do aluno, do estudante do ensino médio, fundamental, veja bem, ele é um pouco diferente da minha e até dos professores, normalmente. É. Bem diferente, porque eles nasceram já em uma geração que já tem muitos dispositivos eletrônicos, dispositivos conectados à internet, né? Os terrivelmente chamados nativos digitais, né? Que ele tem uns mitos aí relacionados a isso, mas não é a questão agora. E eles têm uma imensa facilidade, uma plasticidade mental, de aprender coisas relacionadas ao virtual, ou seja, aquilo que está na tela, que não se toca necessariamente concretamente. Enquanto isso, nós, professores, estou falando muito genericamente, claro, ainda temos uma forte resistência a isso. Então, nós ainda queremos passar, por exemplo, um papel lá, um escrito, um PDF, e queremos que ele trabalhe e agilize a partir daí. Então, hoje, por exemplo, nós vou mostrar, talvez, dando tempo, algumas plataformas são interativas, relacionadas à apresentação, a vídeo e a quizzes. Por exemplo, esse slide do Google aqui, eu poderia estar usando uma forma interativa do slide do Google, mas como ele demanda um pouquinho de tempo para explicar, então eu achei melhor seguir desse jeito, tá? Ah, tá, isso aqui é bastante, eu acho muito, muito importante, depois do trabalho colaborativo, é de se definir qual que é a plataforma padrão de armazenamento em nuvem, ou seja, nós, da Secretaria de Educação, nós temos duas contas institucionais, uma da Google, outra da Microsoft. A da Google, você tem a grande nuvem do Google Drive e tudo que está vinculado a ele, tá? Os documentos, as planilhas, enfim, sites, formulários e tudo mais. Microsoft, mesma coisa, tem o OneDrive, tem o Word Online, PowerPoint, assim vai, uma sequência de infinidade de aplicativos, né, relacionados em nuvem, ou seja, você pode trabalhar, nuvem significa, de forma bem banal até, tudo que eu consigo trabalhar no navegador, por exemplo, entendeu? Tá? Isso estou trabalhando em nuvem, eu consigo produzir, consigo editar, isso estou trabalhando em nuvem.
armazenar e tudo mais. Uma necessidade também é a necessidade da gente diversificar as tecnologias digitais, né? Então, essa questão de... Eu deixei um link aqui, que para mim ele hoje já é um link de consulta para mim. Eu tenho alguma dúvida, eu vou lá. Eu comecei há alguns meses essa planilha, e aqui tem uma relação enorme de recursos. Então, você pode vir aqui, vou limpar, e escolher todos os recursos que estão aqui. Então, por exemplo, armazenamento em nuvem. Olha lá, for Shared Box, Dropbox, Google Drive, Mega, OneDrive, assim por diante, né? Agora vamos pensar, por exemplo, sobre apresentações interativas. Pode ser. Foi citado, né? Ops, espera aí. Selecionar tudo aqui. Eu estou sem visão aqui. Vou aqui mesmo. Olha lá, aqui você tem uma quantidade enorme de apresentações que podem ser interativas. O Mentimeter, o Nearpod, extraordinariamente bom. O Peer Deck, que tem uma... Se você entra nos grupos europeus, gringos, canadenses, né? E o Peer Deck, ele é um sucesso absoluto, e o Nearpod também, né? E Menti também, alguns adoram Menti. Muito similares, Nearpod e Mentimeter, né? Muito bom. A gente tem algumas formações já relacionadas a esses aqui, tá? Muito bom. Se você pensar, por exemplo, em vídeos, o professor pode encaminhar, por exemplo, um vídeo do Google, mas ele pode pegar um vídeo interativo, que já tem toda um conjunto de informações para ele, ou seja, quem entrou nesse vídeo, o total do vídeo que ele quer assistir, o tempo que ele permaneceu assistindo o vídeo, as questões que ele respondeu, entendeu? As observações que ele fez ali, o texto que ele digitou, né? Enfim, tudo isso é requisito do professor. Edpuzzle também tem um vídeo já produzido por nós, tá? Como fazer. E Vizia está em andamento. São excepcionalmente interessantes, dado essa questão a questão de outra. Eu vi vocês em um vídeo que a Ana Lívia me mandou sobre o Word Wall. Foi isso, né, Ana Lívia? Foi isso mesmo. Isso. Era os joguinhos. Uhum. Aquele Word Wall é bem famoso e ótimo. Eu categorizei ele como jogos de aprendizagem. Esses sites que você consegue fazer o que a Ana Lívia fez ali com o Word Wall. Tem várias ferramentas no Word Wall, mas esses aqui também tem, tá? Muito interessantes. Então, o que eu estou falando é o seguinte: nós temos um conjunto muito, muito grande de ferramentas que estão à disposição do aluno e do professor. Tá? Muito grande. Eu quero editar um vídeo, mas não tenho... eu não tenho um processamento bom. Olha só a quantidade aqui. Todos eles funcionam bem. Todos eles eu mesmo testei, entendeu? Capwing é excepcionalmente bom, entendeu? Muito bom mesmo. Mesmo sem processamento local na tua máquina, ele faz tudo em nuvem para você. Depois você baixa. Eu quero editar um cartaz, por exemplo. Olha só, além do Canvas, olha a quantidade de sites que temos hoje, entendeu? Voltando lá. Gente, qualquer coisa, tal questão, uma dúvida, uma crítica, fica à vontade. Isso aqui também, algumas soluções. Eita, estou estourando meu tempo. Ela é muito interessante que estão disponíveis hoje algumas plataformas, elas linkam, ou seja, direto com o Google Sala de Aula. Então, por exemplo, eu falei sobre a Edpuzzle lá, que é uma plataforma de vídeo interativo que você pode compartilhar direto com a turma do Google Sala de Aula que você já tem, entendeu? E isso é uma facilidade enorme para o professor, também para o aluno. Não precisa ficar se cadastrando nessas plataformas. Eu já tenho acesso imediato. O Nearpod, o Kahoot, por exemplo, são também extraordinários, né? Essa questão é importante. Tem a ver com aquilo que a gente também, isso aqui, ó, dar prioridade para soluções tecnológicas acessíveis, que a gente já falou no slide anterior. Ou seja, olha, se a maior parte, se eu analisei, chequei se a minha escola tem uma grande quantidade absoluta, a maioria absoluta do meu alunado, usa praticamente somente smartphone, eu tenho que pensar nisso, ou seja, em soluções tecnológicas, ele acessa para o smartphone, consegue visualizar bem, consegue responder,
consegue interagir, consegue visualizar muito bem, entendeu? O que eu falo aqui na diretoria, e já tivemos algumas conversas, ora, será que PDF é a melhor solução para quem usa smartphone? O que vocês acham agora? Algum aluno pode falar? Vai, pessoal, essa pergunta foi para vocês. O que vocês acham de PDF? Manda no chat. Tá, fica aí. Tá, tudo bem. Vamos escrevendo aí. Cadê a Tafnis? Por exemplo, olha, se a maior parte... Salve nós. Se a maior parte usa smartphone, mandar um PDF, um arquivo ou arquivo do Word é a melhor solução? Ou será que, se eu usar um documento Google, um Sway, um Google Site, um site, seria mais adequado? A gente tem que começar a pensar nisso. Por quê? Se eu uso um Sway, um documento Google, ele imediatamente abre aqui no computador, no celular, sem exigir nenhum outro tipo de aplicativo. Tá? Então, nesse sentido que eu estou chamando a palavra aqui acessível. E outra, ele consegue dar zoom, por exemplo, tudo é dimensionável para o tamanho do dispositivo que eu tenho em mãos, né? Ou seja um computador, seja um smartphone, tudo é dimensionável. Então, essa questão eu acho que tem que ser muito bem repensada. Tá? Nós assim, brasileiros, de modo geral, não só diretoria de ensino de Marília, mas nós brasileiros ainda não chegamos a esse ponto, discutir esses aspectos, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu coloco lá um Google Sala de Aula, mas encho de PDFs e arquivo Word e Excel, entendeu? Mas o meu aluno não tem mais espaço no smartphone. Ele tem talvez 8 GB, 16 GB de espaço de armazenamento. 2 GB está ocupando o Call of Duty Mobile, mais 1 GB do Free Fire, enfim, está esgotado lá. Mais 3 GB pelo WhatsApp, arquivos do WhatsApp. E ele não admite desinstalar nem o Free Fire, nem o Call of Duty, muito menos o WhatsApp. Tá? Então temos que repensar esse aspecto aí. Para instalar um leitor PDF, por exemplo, ou um leitor de arquivos, documentos Office, tá bom? Então temos que pensar naquilo que facilita, o acesso do aluno, é nesse aspecto que eu estou dizendo, tá? Sobretudo se eu tenho uma parcela dos meus estudantes muito grande, que somente tem o smartphone como acesso principal, sobretudo. E, claro, precisamos avançar muito na questão da personalização do ensino. Então, por exemplo, eu sou bom em ler um texto e entender um texto, mas talvez eu não seja tão bom em física, né? Que exige outro tipo de raciocínio lógico. E, neste caso, o professor pode personalizar, não para toda a turma de modo geral, pode personalizar para o aluno. Dentro do Google Class Sala de Aula, ao invés de eu mandar para todos os alunos, eu posso mandar para 1, 2, 3, entendeu? Nesse caso, já estou personalizando uma atividade, enfim, uma discussãozinha ali relativa a um vídeo, né? Então, isso já é uma personalização. Esses aspectos a gente precisa melhorar muito. E tudo isso, obviamente, eu estou falando relacionado a tecnologias, tá? Gente, seria isso, tá bom? Aí tá meus contatos, se tiver alguma dúvida, seja professor, aluno, manda e-mail, tá bom? Ou WhatsApp, a gente ajuda, o que for necessário. Essa apresentação eu vou mandar para vocês, tá bom? Tá bom, Aguinaldo, a gente queria agradecer muito a sua participação e foi muito o que você estava falando de ser acessível. No começo da pandemia, eu e o Rodrigo somos professores de tecnologia, a gente ficava muito preocupados se a gente ia conseguir atender a todos, né? A gente fomos tentando várias ferramentas, fomos aprendendo que é isso mesmo, elas estavam disponíveis, mas a gente não usava, né? Sim. E assim, eu acho que o lado bom se tem um lado bom, né, é que assim, nós professores conseguimos aprender e eu pelo menos penso que eu vou continuar usando, porque facilita muito, né, a nossa vida e deles também. Claro. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, foi muito boa, a gente conseguiu aprender bastante coisas, conseguimos ver que a gente está no caminho certo, que é isso mesmo, que a gente tem que ir tentando, não deu certo um, a gente tenta outro, e assim por diante. Claro, e existe o mito também de que
Mito, quero dizer, antes, e a gente também conceber que nós estamos aqui juntos na diretoria de ensino, né? Sim. Como PCMP Tecnologia, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato a qualquer momento, sobretudo o professor, claro, que é ele que está produzindo ali. Tá? Sim. Precisar de uma formação também, a gente também é responsável por isso. Tá? A gente ajuda bastante nesse sentido. Muito bom saber. Tá bom, então. E para encerrar, né, já que também a Ana Lívia já fez os agradecimentos, aí Arnaldo e Érica, né, eu gostaria de passar a palavra para vocês falarem um pouquinho. A Érica, nossa parceira também da matemática, né, das ciências aí, das eletivas, para que você agradecesse os alunos e falasse um pouquinho daquilo que a gente desenvolveu durante a semana, né? A ideia foi mesmo isso, apresentar diversas formas como a tecnologia tem modificado as nossas vidas, né? Seja ela não é só uma disciplina, uma matéria. E esse ano veio a calhar de ter toda essa pandemia, esse transtorno, e a gente teve que se inovar, reinventar, como a Ana Lívia diz, aprender muitas coisas e tentar sempre pensar isso. Será que é inclusivo? Será que vai dar certo, né? Então, a gente também está se engajando para isso, formando essas parcerias para tentar desenvolver uma aprendizagem legal. Então, Érica, e depois aí eu passo a palavra para o diretor também, fazer o nosso encerramento. Vocês estão escutando? Acho que sim. Acho que sim. Eu estou escutando sim, só estou esperando a Érica se pronunciar para depois eu falar. Cadê a Érica? Será que ela estava meio ruim, ela me mandou mensagem, a conexão dela pode ter caído. Acho que ela caiu mesmo, Arnaldo, é com você. Bom, então vamos lá. Só aproveitando o ensejo, né, gente? Uma das grandes falas que acho que a gente mais ouve na comunidade, na rua, né? É que, assim, é um ano perdido. Eu não considero o ano como perdido, porque olha quantas coisas, quantas ferramentas a gente está se apropriando do uso, né? Claro, a gente sabe que, se a gente falar de cunho pedagógico, algumas lacunas ficarão. E a gente já tem todo um plano de recuperação, reforço, né? Um plano de ação para quando a gente retomar, de fato, esse contato presencial com os alunos, de modo a resgatar essa habilidade que ficou em lacuna. Mas eu não considero o ano perdido, muito pelo contrário. Eu acho que foi um ano com muitas aprendizagens, onde a gente teve que se reinventar, reconstruir, né? E aquilo que eu mais digo, o aluno que está se apropriando das oportunidades que nós estamos oferecendo, né? Ele só tem a ganhar, porque eles conseguem visualizar o tanto que nós estamos proporcionando para eles, correndo atrás de palestras, né? Vocês, atrás de ferramentas inovadoras, de aulas inovadoras, de modo a que resgate esses alunos de volta para a escola. Ainda nós temos uma boa participação, né, de devolutiva. Gostaria que fosse muito maior. Eu gostaria que os alunos enxergassem mais, né, toda essa preocupação que nós temos com a aprendizagem dele, né, e tivesse a consciência de quanto a participação efetiva dele é importante no processo de ensino-aprendizagem, porque não é só nós que vamos proporcionar isso para eles, é o conjunto todo, né, que vai acabar agregando os conhecimentos. Então, se o aluno também não fizer a sua parte, né, a gente não tem como fazer o milagre acontecer, né? E agora, assim, quanto à semana de tecnologia e inovação, eu estou muito feliz, né, pela iniciativa, desde quando eu recebi o projeto. Eu gostaria que tivesse, assim, que, como eu digo, muitos não têm o aparelho do celular agora disponível em mãos, muitos só recebem os aparelhos na hora que os pais chegam em casa, né? Eu gostaria que essa acessibilidade fosse maior, mas infelizmente a gente tem que se adequar. E claro, tem também aquele colega que tem acessibilidade, mas ele não tem o interesse. Então, a palavra que eu deixo para todos os alunos que estão aqui na live nesse momento é: continuem sendo os responsáveis pelo processo de aprendizagem de vocês. Continuem correndo atrás de que tudo isso aconteça de forma efetiva. Continue correndo atrás das ajudas dos professores, a minha quando precisarem, porque assim, nós só estamos à distância, mas estamos
próximo de vocês quando vocês precisarem. Então, assim, não percam as oportunidades que estamos oferecendo a vocês. E agradeço imensamente aí as palavras do Aguinaldo, as instruções, né, a disponibilidade, porque eu sei que nós que estamos, assim, de certo modo, do outro lado, né, nas gestões das escolas, ele que faz aí um papel super importante de PCNP de tecnologia, a gente anda com uma demanda de serviço muito grande. Então, ele ter essa disponibilidade, meus queridos alunos, em falar com vocês, foi algo muito precioso, viu? Porque o nosso tempo anda muito escasso. Então, Aguinaldo, muitíssimo obrigado. Obrigado mais uma vez, Érica, Rodrigo, Ana Lívia, né, por terem, assim, se planejado tanto para essa semana e está tudo dando certo. E agradeço mais uma vez os alunos aí pela sua dedicação e o compromisso com seus estudos. Muito obrigado. Agora a palavra é de vocês para finalizar. Isso. Então, reiterando, né, o que o diretor, o que Aguinaldo já falou, a gente agradece, né, a participação, o engajamento de vocês, e é isso, que sirva de estímulo, né, a ideia da nossa semana era que ela acontecesse na forma presencial, não foi possível, e a gente teve que fazer esses ajustes aí. Mas eu acho que a gente conseguiu, né, Ana Lívia, alcançar a nossa proposta, que era perceber também como que a tecnologia ela se espalha nas diversas áreas, seja na engenharia, seja na educação, seja na comunidade, né? Essa questão também da cultura maker, do reaproveitamento, essas formas, esses jogos lúdicos, tudo isso a gente também conseguiu filtrar nessa semana aí que nós passamos nos organizando para que tudo desse certo. E a gente agradece, né, os alunos, os professores, a equipe gestora, parte da supervisão, o núcleo pedagógico aí que pôde colaborar para que a gente tivesse esse dia, essa semana aí voltada para esses estudos. Tá bom? Então, para nós aí ficou muito obrigado e que venham mais parcerias. Parabéns pela disposição de vocês, viu, gente? Muito interessante. É algo que podia ser replicado para toda a diretoria, não é? Sim. Um trabalho assim. Vamos repensar. Esse ano, realmente, eu fiquei devendo muito para os professores de tecnologia. A gente não fez nenhuma formação. Até andei falando aqui. Mas, por outro lado, como o Andernaldo falou, a situação foi muito, entre aspas, louca, né? Foi. No sentido de que você teve que, digo assim, o pessoal de tecnologia, eu sei que da escola também, teve que dar uns pulos, entre aspas, né? Sim. Para socorrer muitas coisas e que você não conseguia mal respirar, né? Sim. Vamos ver se nas próximas a gente fala mais sobre pensamento computacional, né? Cultura maker, essas coisas. Pensamento computacional é gravíssima a nossa deficiência, de modo geral, entendeu? E temos essa dívida com vocês, com certeza. Mas parabéns mesmo. Olha, eu estou orgulhoso de vocês, viu? Obrigada. Obrigado. Os alunos têm que valorizar bastante esse tipo de atividade que vocês fizeram aqui. Obrigada. Parabéns mesmo. Tchau, tchau. Obrigada. Gente. Tchau. Tchau, tchau. Então, até mais, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tô com saudade. Tchau, até. Tchau, tchau.